Seguindo, pessoal, vamos fazer a divisão das circunferências. Vamos iniciar com a divisão de 3 partes, depois de 4 partes e 6 partes. Para dividir em 3 partes iguais uma circunferência, eu vou aplicar o conceito da abertura do compasso ser equivalente a 60 graus, se for o raio da circunferência. Então, vou pegar, centralizar a ponta seca e abrir o raio. Ok? Tem aqui agora o raio da circunferência. Vou marcar um ponto inicial e vou fazer 2 marcações para um lado com a abertura do raio certinho e 2 marcações para o outro lado. Feito isso, o que eu tive de percurso angular na circunferência? Andei 60 graus na primeira marcação, mais 60 graus na segunda marcação. Uma divisão de 3 partes na circunferência, tenho 3 partes de 120. Então, 60 mais 60 igual a 120 graus. Fiz isso de um lado e do outro. Restando aqui, no caso, na parte inferior, outros 120 graus. Vou ligar os pontos para que fique mais fácil de enxergar essa divisão. Então, vou aqui na segunda marcação da direita, na segunda marcação da esquerda, e na primeira marcação, ponto de partida. Então, 3 partes iguais na circunferência traçada. A divisão de 4 partes, vou iniciar com uma divisão de 2 partes a princípio. Para dividir uma circunferência em 2 partes, basta que eu coloque a minha régua no centro da circunferência. Eu colocando ela no centro da circunferência e traçando uma reta entre os extremos, já dividi em 2 partes iguais a circunferência. Agora, para gerar a outra divisão, para atingir 4 partes, vou aplicar uma técnica vista em vídeos anteriores, que é a mediatriz. Tenho aqui um ponto nesse extremo, um ponto nesse outro extremo. Pego o compasso, uma abertura superior ao centro, tá? Pode ser um centro imaginário, arco na parte superior, arco na parte inferior, tudo com a mesma abertura, inverto para o outro ponto, e faço o mesmo processo. Nesse momento, tenho aqui esses 2 pontos, no qual, ao centralizar a minha régua entre eles, vou estar fazendo uma perpendicular à mediatriz. Então, uma perpendicular ao centro de uma distância entre 2 pontos. Então, eu tenho aqui, no caso, 4 divisões na circunferência. Vale ressaltar que a divisão de 4 partes, ela também gera para a gente os pontos que chamamos de pontos de quadrante, que são esses pontos que originam as divisões de 90 graus dentro da circunferência. Ok? Então, seus extremos, esses pontos, chamamos de quadrantes. Seguindo para a divisão de 6 partes, temos ao início uma divisão de 2 partes, ou seja, vou passar somente uma linha reta dividindo ela em 2 partes iguais. Vou aplicar novamente o conceito
que o raio corresponde a 60 graus na circunferência, então vou pegar a abertura de 60 graus, o raio dessa circunferência, e vou usar esses outros dois pontos gerados na divisão de duas partes. Faço uma divisão de 60 graus para a parte superior, parte inferior, nos dois extremos. Então, obtive aqui uma divisão de 6 partes iguais. 60 graus para cada divisão.